Boa tarde a todas as pessoas. Estamos aqui reunidos no NUE, no dia 28 de novembro de 2023, finalzinho do ano. Outra é a nossa mesa sobre religiões afro-brasileiras, percursos transnacionais e também locais. Eu sou o professor Manuel Oliveira, aqui do Departamento de Sociologia e coordenador do programa de pós-graduação em Ciências Humanas. E essa é mais uma atividade que a gente está promovendo pelo Instituto Cadila de Estudos Africanos aqui da UFSC. Bem, de forma muito sintética, duas coisas que eu fiquei pensando muito no nosso percurso até a mesa, né? Por um lado, fazer pesquisa com religiões afro-brasileiras. E por outro, o significado, eu acho que sobretudo dentro da proposta que a gente está aqui com a mesa, dialogando com a Vanna também, de pensar o lugar dos sujeitos que compõem esse corpo religioso, essa comunidade religiosa, não apenas como sujeitos que são, entre aspas, objetos de pesquisa, mas como também sujeitos que estão compartilhando conhecimento e construindo conhecimento conosco no diálogo com a universidade, com a academia, na ideia de circulação de conhecimento. Pois bem, falando bem rapidamente, a minha exposição dela está bastante centrada em uma experiência de pesquisa que eu tive na Espanha, quando eu estava lá entre 2019 e 2020. Foi um pouco antes da pandemia, quando eu comecei a procurar. Na verdade, o meu pós-doutorado nesse período é sobre outro tema, mas ao mesmo tempo estava conduzindo outros projetos de pesquisa, e eu resolvi procurar uma casa de religião afro-brasileira em Barcelona. E eis que eu acabo encontrando, através de informações na internet, mas também com o diálogo com as pessoas, um terreiro de Umbanda que funcionava em Barcelona, de um pai de santo uruguaio que havia sido iniciado ainda lá no Uruguai, cujo o pai de santo dele, que eu havia feito a sua iniciação, havia se iniciado no Rio Grande do Sul. Né? Ou seja, o que mais me chamou a atenção, na verdade, naquele momento, era o processo dessa transnacionalização religiosa, de um pai de santo que se inicia no Rio Grande do Sul, monta uma casa no Uruguai, inicia outros filhos de santo, e esses também migram, e nessa diáspora das religiões afro-brasileiras, acaba fundando uma casa em Barcelona, especificamente na Espanha. Uma das coisas que eu acho que é bem interessante de pensar, e eu fico pensando sobretudo com aquelas pessoas que estão começando a fazer pesquisa, estão começando a pensar o diálogo com as religiões afro, né, e pensando no diálogo com esses sujeitos, é que eu acho que também o campo muda muito, né? Eu lembro muito das minhas primeiras leituras sobre religiões afro-brasileiras, sobretudo esses trabalhos mais clássicos, como do Roger Bastide, por exemplo, entre outros. E penso muito nessa descrição etnográfica de como era esse encontro com os sujeitos, com as famílias de santo naquele momento e como é esse encontro hoje. Pensando, por exemplo, quando a gente chega, pelo menos essa foi a minha experiência na Espanha, né, de chegar naquele terreno e estar falando com pessoas que também conhecem bastante da literatura no campo das ciências sociais sobre as religiões afro. Né, eu lembro que esse pai de santo, por exemplo, ele até me recomendou dialogar com um sobrinho dele que estava estudando antropologia lá na Espanha, e que teria algo a me dizer também bem interessante sobre isso, uma vez que ele estava transitando entre a religião afro e a própria academia, como antropólogo em formação, mas que também era iniciado no campo das religiões afro-brasileiras. Portanto, nessa pesquisa, eu fico pensando nesses dois pontos, né? Ou seja, por um lado, o que mudou nesse campo nos últimos anos? E o que mudou principalmente na nossa própria relação com esses sujeitos? O que mudou nesse sentido de pensarmos relações mais simétricas nessa relação de troca de conhecimento? Eu acho que esse talvez seja um dos pontos mais interessantes da gente pensar essa sensibilização da formação de pesquisadores, pesquisadoras, de pessoas que estão pesquisando no campo das religiões afro-brasileiras. Pensar, eu acho que esse é um desafio também da academia, se a gente olha de forma histórica, né, como que a academia se coloca de uma forma historicamente profundamente elitista, branca, eurocêntrica, né, no sentido de colonialidade do conhecimento, eu acho que um dos nossos desafios é pensar as nossas relações entre sujeitos de pesquisa, né, e os pesquisadores, pesquisadoras, a partir de relações mais simétricas. Eu acho que esse é uma chave metodológica. Como pensar essa relação simétrica? Se a gente pensa até o próprio conceito de antropologia simétrica, que o próprio Bruno Latour utiliza, né, que em um dado momento é pensada para certos contextos urbanos, certos contextos com recorte de classe específica, eu acho que
o processo de transformação dos próprios campos de investigação tornam cada vez mais as práticas de pesquisa etnográficas, antropológicas, cada vez mais simétricas, né? E se coloca isso como desafio metodológico. A segunda questão é a questão da transnacionalização das religiões afro-brasileiras, né? Que eu acho que um dos grandes pontos chaves é pensar o que muda e o que continua na mudança de contexto. Afinal, o contexto muda e ele não vai junto, né? Ou seja, as religiões são forjadas em um determinado contexto, e claro, né, estou pensando com minha cabeça de pesquisador, né, como uma pessoa não iniciada, né? Se a gente pensa, por exemplo, que as próprias religiões afro-brasileiras elas são também frutos de uma diáspora, né, considerando o próprio lugar histórico que o Brasil ocupou no processo de escravização de pessoas de África, né? Quase metade das pessoas escravizadas em África no período da modernidade vieram para o Brasil, né, através do tráfico, sobretudo. Como é que a gente vai pensar, então, essa diáspora? Como é que a gente vai pensar os processos de mudança, os processos de continuidade e o que, portanto, caracteriza as religiões afro-brasileiras? Eu acho que esse também é um desafio metodológico, né? Se a gente pensar que, na medida em que as religiões elas migram, elas mudam, né, com qualquer produção humana, o que faz elas serem o que são? Se as mudanças elas também são constantes, se as mudanças de contexto levam a processos de adaptação, né? Eu lembro de uma das conversas desse pai de santo que ele falar para mim, que era o desafio, por exemplo, de fazer os rituais de Iemanjá em fevereiro no mar da Espanha fazendo 9 graus, né? Como é que é entrar no mar para fazer a oferenda num frio de 9 graus? E olha que 9 graus, o contexto europeu ainda está ali quentinho, né? A Renata vai falar daqui a pouco, na Polônia nesse período do ano deve estar fazendo já abaixo de 0, né? Mas no contexto espanhol algo bastante gelado. Mas como que a gente repensa isso? Como que repensa, por exemplo, a presença da religião afro no espaço público num país como a Espanha, que não é marcado culturalmente como é o Brasil, né, pela questão da religião afro-brasileira, né? Diferentemente dessa ocupação do espaço urbano que ocorre em várias cidades, como Rio de Janeiro, como Salvador, como Florianópolis também, né? A Espanha tem uma outra ocupação do espaço físico. E por fim, só para finalizar e não fazer uma fala muito longa, falando até mesmo como também coordenador do PPGCH, e na última semana estava numa reunião da CAPES, né? E a gente estava pensando muito quais são os desafios da área interdisciplinar do campo das ciências humanas. E um dos desafios não é apenas dialogar entre as diferentes áreas de conhecimento, ou seja, fazer, no nosso caso, né, um historiador escrever e dialogar com um linguista, ou com um antropólogo, ou com um sociólogo, ou com um geógrafo. Mas o desafio também da interdisciplinaridade é pensar o diálogo com os diversos sujeitos que compõem o conhecimento. Tanto é que a gente estava discutindo na próxima ficha de avaliação e houve uma grande crítica, pelo menos no grupo que eu estava, que era a Câmara 2, né, de Ciências Humanas, a ideia de transferência de conhecimento. Estava lá na CAPES que uma das finalidades da pós-graduação é fazer transferência de conhecimento. E a gente pensou, mas transferência de conhecimento é ainda uma concepção muito unilateral, como se apenas a universidade tivesse conhecimento a ser ofertado a outros grupos sociais, a outros espaços, né? E a ideia é que não, que a ideia é que nossa crítica é dizer, olha, não se trata de transferência de conhecimento, se trata de trocas de conhecimento. Como é que a universidade pode levar um certo tipo de conhecimento para outros espaços e como é que outros espaços e outros sujeitos podem trazer conhecimentos também para a universidade. E isso é um desafio ainda gigante. Eu acho que se a gente está falando também do sul do Brasil com diversas marcas, inclusive raciais, como que isso é um desafio, né? Eu sempre falo com meus alunos, sobretudo quando dou aula de pensamento social brasileiro, que essa autorrepresentação do sul como uma região branca é bastante equivocada em certo grau, né? E a comparação que eu faço com os Estados Unidos, né? O sul do Brasil, pelo IBGE, tem 20% de população negra. Os Estados Unidos têm 15%, 14%. E ninguém imagina os Estados Unidos sem a população negra, sem a presença afro na sua constituição cultural e política. Então, como é que nós poderíamos fazer o mesmo com essa região do Brasil? Então, para encerrar, eu acho que esses são os nossos desafios nesse momento de pensar a partir dessas pesquisas. Por um lado, pensar essa relação metodológica, mesmo de simetria entre pessoas que pesquisam e pessoas que são, entre aspas, pesquisadas,
e, por outro lado, pensar o próprio desafio da área interdisciplinar no processo não de transferência de conhecimento, mas de circulação e troca de conhecimento. Como é que nós podemos construir uma nova universidade em outros parâmetros a partir dessas trocas de saberes, de conhecimentos, reconhecendo suas especificidades, porque minha ideia também, obviamente, não é esvaziar a universidade, dizer, olha, o que a gente tem aqui é corriqueiro, ou que se encontra em qualquer lugar, não é isso. Mas como que a gente pensa uma troca cada vez mais simétrica entre sujeitos com espaços de fala, né? Pensar uma fala compartilhada no espaço universitário. É isso. Obrigado. Boa tarde. Eu vou me apresentar e também agradecer aqui a possibilidade de estar hoje com todos vocês, falando sobre as minhas aventuras com as religiões afro-brasileiras, principalmente com a Iemanjá. Eu sou a Renata Schuda-Ambrożak, sou polonesa, sou da Universidade de Varsóvia e agora eu estou passando um tempo aqui em Florianópolis com a bolsa da Capesprint. Eu fui convidada pelo professor Hammurabi, que já falou antes de mim. Agradeço esse convite e essa oportunidade. A minha aventura com as religiões afro-brasileiras e principalmente com Iemanjá começou mais ou menos pelo ano 2000, quando eu conheci em Varsóvia, por acaso, um antropólogo carioca, José Flávio Pessoa de Barros, que era ao mesmo tempo pai de santo. E ele chegou lá em Varsóvia para fazer um pequeno curso intensivo sobre candomblé. E ele trouxe também, naquele momento, ele trouxe alguns trajes típicos usados, né, alguns atributos dos orixás africanos. E a gente conseguiu fazer uma pequena exposição na Universidade de Varsóvia, que mexeu muito com o público. Foi uma coisa assim, totalmente desconhecida, porque não se tinha falado muito sobre esse aspecto da cultura brasileira antes, não tinha também muita produção, né, nesse campo. E naquele tempo ele cogitou também, né, a publicação do livro que ele tinha escrito pouco tempo antes sobre o Lubagé. A gente publicou esse livro na minha tradução na Universidade de Varsóvia e eu aprendi muito realmente somente com a necessidade de me aprofundar na linguagem ligada com os cultos afro-brasileiros e com tudo que tinha a ver com isso, né? Os nomes das coisas, das comidas, né? Aí, depois de algum tempinho, foi o José Flávio também, Pessoa de Barros, que me pediu, na verdade, a licença para jogar búzios para mim. Ele fez isso e ele me repassou a notícia que eu era da Iemanjá. Falou assim, sua santa é muito forte. Você de Iemanjá me repassou todas as informações que ele achava interessantes ou importantes para mim. E assim parecia que por enquanto a minha aventura iria terminar por aí. Mas não terminou. Depois de algum tempo, eu comecei a estabelecer os laços de amizades, mas também os laços profissionais com pessoas que já tinham experiência, já faziam pesquisa nesse campo, que era o Hammurabi, precisamente, depois Roberto Mota, por meio do Hammurabi, depois Joana Bahia também.
que começaram a me introduzir ainda mais, né? A gente ficou aprofundando, preparando dossiês temáticos, aprofundando a pesquisa. E, bom, eu estou aqui agora para falar um pouquinho sobre o que eu aprendi como uma estrangeira nesse campo que eu acho super difícil para alguém de fora. Eu não sei, sinceramente, às vezes eu fico até de uma certa maneira surpresa quando vejo os estrangeiros se lançando no campo afro-brasileiro. E eu, como pesquisadora, como uma pessoa que pode falar que já deveria entender bastante sobre como que funciona, né, a religião afro-brasileira, sobre os orixás, sobre alguns rituais, eu fico sempre surpresa com as coisas que são novas para mim e que são as coisas que eu tenho muita dificuldade para captar e para entender. Como é que é possível, né, fazer essa imersão de uma maneira séria e de uma maneira que não seja somente uma coisa de moda, digamos assim, né? Que seja realmente uma coisa séria que saia de você, a necessidade que você tem para entrar no culto e se aprofundar nisso. Então, assim, Iemanjá é um orixá que dá para pensar para quem seja de fora, que não tenha um background cultural do Brasil. Por quê? Porque ela é tudo. Olha só, quando eu comecei a aprender sobre Iemanjá, eu entendi que ela é digamos assim, é uma personagem que você não consegue definir. Você consegue falar alguma coisa sobre ela, deusa de águas, mas se alguém te perguntar, você sabe descrever? Você sabe definir? Eu não sei, porque ela é ou branca ou negra, ela é ou doce, ou ela é totalmente imprevisível e até tenebrosa, pode ser agressiva, pode ser guerreira. Ela pode ser uma sereia, mas ela pode ser também uma mulher sensual, uma mulher perigosa, uma mulher, por outro lado, é a mãe, por outro lado, ela é amante, ela parece, ainda tem mais um lado, que é muito importante, que é muito interessante para mim, como uma representante de uma outra cultura, né, a cultura polonesa, que é ainda muito católica, e católica, assim, muito conservadora no seu catolicismo, né, que a gente pode até chamar de catolicismo papista, né, catolicismo conservador, ou até, às vezes eu até usaria a palavra ultraconservador, né, ortodoxo, que ela aparece muitas vezes como virgem católica, como mãe de Deus, e agora, com todas essas curvas, né, a visão que a gente tem, né, do que pode ser, né, do que pode, do que não pode, o que deveria, é uma visão totalmente, essa visão transatlântica da Iemanjá, e o que realmente chama a atenção, mas também, quem sabe, apavora às vezes, né, são essas diferenças que fazem. Agora,
na verdade, o que eu pensei em falar hoje, o que chamou a minha atenção quando eu pensei sobre os percursos que eu fiz nos meus encontros com Iemanjá, que começaram em Salvador da Bahia, na minha participação da festa de Iemanjá no Rio Vermelho, na minha participação muito ativa na organização da festa, na verdade, na vizinhança no Rio Vermelho, perto já da Casa do Peso, né, onde a gente saiu com balaios, né, de manhã, tal. E depois a minha experiência um pouquinho menos aprofundada no Rio de Janeiro, e logo depois a minha experiência com a festa aqui em Florianópolis, né? Que aconteceu, que eu tive a oportunidade, um grande prazer também, participando da festa na Lagoa da Conceição, em 2018. E eu vi uma coisa que chamou a minha atenção, porque eu entendi que Iemanjá é um orixá que é super expansivo. Aí eu pensei assim, como é que os brasileiros, os pesquisadores que eu conheço, sempre colocam essa situação de cultos afro-brasileiros encontrarem problemas para praticar no espaço público, tá? Ainda mais na situação, digamos assim, mais contemporânea, com o aparecimento e também a expansão, né, das igrejas pentecostais, neopentecostais, que obviamente não gostam, né, dos cultos afro-brasileiros, estão contra, ao mesmo tempo, na verdade, confirmando a existência e o poder deles. Por quê? Porque se você está combatendo os orixás, você acha que eles são reais, né? Você não iria combater alguma coisa que não existe, né? Então, essa relação também chamou a minha atenção, mas eu pensei assim, como é possível, então, as igrejas neopentecostais combaterem os cultos afro-brasileiros e esses cultos, ao mesmo tempo, se expandirem tanto? Porque eu vejo, sendo uma pessoa de fora, eu vejo isso como expansão. No sentido positivo, mas eu vejo cada vez mais de Iemanjá. Por todos os lados, né? Também no espaço público. Eu falo cada vez mais com as pessoas que têm interesse em conhecer, em participar. Inclusive agora em Florianópolis, no Campeche, onde eu fiquei agora, faz 2 ou 3 dias atrás que alguém perguntou para mim, você ouviu os tambores aqui na vizinhança? Eu falei assim, eu ouvi, né? Tem um terreiro perto assim. Será que eu teria muito interesse em participar? Eu sou de Minas Gerais, brasileira, sou de Minas Gerais, tal, eu não conheço ninguém aqui, será que você saberia me orientar? Eu de fora, sendo de fora, né? Mas assim, as pessoas procurando a possibilidade, né, de participação. Saindo para a praia do Campeche, cada vez mais eu vejo também os sinais do culto na praia. Aparecem flores brancas, não somente nos dias da festa. Aparecem oferendas, né, para a Rainha do Mar. Então, como é que fica essa situação? É ou não é? Fica difícil ou fica fácil? Está se expandindo ou está sendo tirada do espaço público, né? Essa foi a pergunta que eu também fiquei fazendo, que eu fiquei, né, colocando, digamos assim, na minha pesquisa. Então,
eu vou aqui olhando, né, sim, um pouquinho para a apresentação, para não perder o fio. Eu já falei. Bom, vou comentar um pouquinho sobre o que eu aprendi primeiro em Salvador da Bahia, sobre a festa da Iemanjá e a presença da Iemanjá no espaço público. O que eu achei super interessante, isso se confirmou depois no contexto do Rio de Janeiro, que a festa, o culto, a Iemanjá passou por alguns problemas em relação com o catolicismo local institucionalizado. Isso foi em Salvador, quando, na verdade, até mais ou menos os anos 30 do século XX, o culto de Iemanjá acontecia com toda a liberdade no Rio Vermelho. Depois, na década dos anos 20 e 30, com a orientação cada vez mais ultramontana do clero local, se forçaram algumas mudanças. Por exemplo, apareceu uma paróquia lá no Rio Vermelho, paróquia de Santana, e começou assim, ficou cada vez mais evidente a repressão do culto a Iemanjá. Essa tensão ficou se acumulando, até que em 1930, o padre local, que sempre tinha feito isso, se recusou pela primeira vez a celebrar a missa durante a festa de Santana por parte da Igreja Católica e a festa da Iemanjá por parte da população local pescador. E os pescadores simplesmente deixaram de aparecer na festa católica de Santana. Nos anos 60, denominaram a festa local de festa de Iemanjá, e daí deixou de ser organizada a missa católica naquele dia no Rio Vermelho. O que chamou a minha atenção lá em Salvador eram algumas coisas que eu acho que vale a pena eu talvez mencionar aqui. Primeiramente, a festa Iemanjá apareceu para mim como uma festa super inclusiva, super ecumênica. Na vizinhança do Rio Vermelho, onde a gente organizava essa festa na praça local, aparecia e participava também da preparação todo mundo, independentemente da religião, independentemente da pertinência religiosa, da filiação religiosa. Apareceram também as pessoas ligadas com as igrejas pentecostais e neopentecostais. O que chamou a minha atenção. Aí eu perguntei, mas não é isso que vocês estão realmente combatendo nas suas igrejas? Aí as pessoas falavam, sim, mas Iemanjá é coisa diferente. Iemanjá é diferente. A gente pode não gostar de Exu, Pombagira, mas Iemanjá é diferente. Então participaram. Os budistas participaram, sem problema nenhum. Até tirei fotos aqui, talvez dê para, quem sabe, para mostrar alguma coisa, né? Aqui tirei uma foto do meu vizinho, que era budista, claro que apareceu lá na festa de Iemanjá, participou, fez a oferenda dele, participou também da construção do balaio. A minha amiga, que é judia, de origem polonesa, praticante, mas ela também foi. Aqui na foto ela está pedindo, inclusive, a bênção da Mãe de Santo, né, durante a festa. Todo mundo apareceu lá, praticamente sem exceções. Agora,
O que chamou também a minha atenção, aqui tem algumas fotos também que quem sabe eu poderia mostrar, é a foto da festa aqui da janela do meu quarto, e que dá para o Rio Vermelho, para a Casa de Peso, né? E mostra a quantidade de pessoas, a multidão que aparece lá e que tem a ver com um fator que eu queria colocar aqui, que eu achei super interessante, da carnavalização dessa festa. Né, que eu chamei de carnavalização, talvez seja uma palavra não tão legal, mas que eu achei bastante adequada, né, porque tem a festa ao redor da festa de Iemanjá. E essa festa continua praticamente o dia todo, tá? A celebração de Iemanjá é de madrugada, acontece de madrugada, tá? Agora, a festa continua praticamente até a meia-noite lá no Rio Vermelho. E logo depois ela já não tem tanta coisa a ver com Iemanjá, não tem tanta coisa a ver com as religiões afro-brasileiras. E claro, a Iemanjá, que aparece lá perto da Casa de Peso, na foto aqui do meio, que é super assim, com as luzes, né, neon, muito assim, muito moderna, mas ela no meio, no centro do culto a Iemanjá, em Salvador da Bahia, Rio Vermelho, ela é totalmente branca. A figura de Iemanjá é totalmente branca, tá? Ela é esbelta, ela não tem nada a ver, sinceramente, nada a ver com a deusa africana. E então, essas mudanças, né, que ficaram assim, que eu fiquei pensando, né, que talvez seria interessante aprofundar. Aí eu passei para o Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade de participar de 2 festas lá. Aí eu fiquei também aprofundando um pouquinho com aquela história, né, de festa de Iemanjá. Aí eu achei, num certo momento, que tinha o mesmo problema que aconteceu com a Igreja Católica, né, os atritos que aconteceram em Salvador da Bahia, aconteceram, somente que um pouquinho depois, nos anos 50, aqui a Joana Bahia vai me corrigir se eu falar errado, né? Nos anos 50, apareceram já as tensões, os problemas e os atritos de cunho não somente religioso, mas também, digamos assim, social. Por quê? Porque, primeiramente, a festa de Iemanjá começou a se expandir na cidade, nas praias da cidade, de uma maneira totalmente desconhecida antes, no sentido de participação de multidão. Isso trouxe uma série de problemas. Por exemplo, isso trouxe disputas locais, por exemplo, ligadas com a participação das pessoas da classe média. Tem uma tese, até aparece nas pesquisas de alguns pesquisadores, que foi naquele tempo que a Iemanjá carioca começou a embranquecer. Quem sabe, talvez para explicar a participação das mulheres brancas no culto, na praia, não sei, pode ser isso. E também o conflito que apareceu com o bispo daquele tempo do Rio de Janeiro, que agora não sei, perdi o nome. Joana, você consegue me ajudar? O bispo que pensava, que cogitava organizar uma festa católica para competir com a festa de Iemanjá.
vocês se lembram, uma saída de barcos que deveria acontecer de Niterói para o Rio de Janeiro para competir com a festa de Iemanjá. Isso era super importante, super interessante, porque não deu certo. Não deu certo, dizem que a Iemanjá simplesmente se revoltou e não deixou essa travessia acontecer por causa do tempo ruim. Então, o culto de Iemanjá se preservou, né, na sua independência. Bom, é mais ou menos isso. Eu não vou já me aprofundar sobre Florianópolis, que vocês conhecem muito melhor do que eu, mas são alguns pontos assim para talvez discutirmos um pouquinho mais, né, juntos, da minha percepção de fora. Muito obrigada. Bom, pessoal, meu nome é Joana Bahia, sou professora titular da UERJ. Eu vou fazer comentários à fala da Renata sobre Iemanjá, né? Iemanjá, ela era conhecida não só no Rio de Janeiro na década de 40, mas no Brasil inteiro. E ela começou a ganhar essa popularidade muito forte. O que aconteceu? Em alguns lugares, como no Rio de Janeiro, e principalmente a partir de meados da década de 40 para 50, um aumento das religiões espíritas, umbandistas, candomblecistas e todas as religiões afro, Iemanjá ganhou muita visibilidade diante da Igreja Católica, porque as pessoas saíam da Missa do Galo, iam para a praia e recebiam um santo, né? No Rio de Janeiro, a gente teve um bispo chamado Jaime Câmara, que ele juntou-se com um frei alemão chamado Koppenburg, e eles promoveram uma campanha contra as religiões mediúnicas. Essa campanha ela durou a década de 50 toda, mas ela se prorrogou para além de 50. Ela não foi uma campanha assim que acabou assim do dia para a noite. Então o que acontecia? Os católicos saíam da Missa do Galo, iam para as praias, iam para Niterói, atravessavam as barcas, riscavam pontos, recebiam deuses nas barcas, recebiam nas praias, não só Copacabana, Ilha do Governador, várias praias da orla carioca. E isso começou a irritar os católicos. Os católicos começaram a ficar irritados com essa confusão toda. E aí o nome da campanha que o bispo teve um grande empenho da Igreja Católica é a campanha de esclarecimento aos católicos. E a gente tem que esclarecer que os católicos não podem sair da missa e ir para a praia e botar flor no mar, né? Então a campanha de esclarecimento aos católicos, que era uma forma de reprimir o crescimento que já começa em 40 das religiões mediúnicas, e aos poucos um crescimento lento, mas grande, das pentecostais, né? Dos evangélicos. Eles também estão crescendo. Eles não estão explodindo, mas eles estão crescendo. E aí houve essa campanha forte no Rio de Janeiro, e aí, eu acho que foi em 1955, o bispo já muito irritado com os cariocas, né? Ele criou um ritual no dia do Ano Novo, que você tinha que fazer uma missa campal. Sabe aquela região do Aterro do Rio de Janeiro? Mais ou menos por ali. Que você sairia de barcos, sairiam dali e faria uma missa campal ali naquela região. Só que choveu muito. Rio de Janeiro, quando chove muito, as pessoas se afogam. Então, foi um caos, não aconteceu a missa. E aí, já tinha uma briga declarada entre o bispo e os umbandistas. Então, o que aconteceu? O bispo fez essa propaganda toda, a missa campal não aconteceu. Os umbandistas foram no dia seguinte e falaram: Iemanjá venceu, né? Iemanjá botou o bicho para correr. E viva a mãe Iemanjá, que protege os umbandistas, protegem todas as nações, todos os afro-religiosos. Ela mostrou de onde vem a força dela, né? Então esse episódio, os umbandistas colocaram no jornal Viva Iemanjá,
E eles fizeram várias matérias. E uma das matérias de jornais do Jornal de Umbanda, falando da Igreja Católica, se chamava Sempre os Mesmos Métodos, que era para contra-argumentar essa coisa da regulação católica em relação ao ritual afro no espaço público, né? Então é esse episódio que a professora estava falando, que eu estou destrinchando aqui um pouquinho, né? E isso deu uma confusão danada, porque o bispo não usava a imprensa eclesiástica. Ele usava a imprensa carioca. Ele ia para o Jornal do Brasil, ia para a rádio, então ele também usava a imprensa leiga para marcar presença pública. E aí os ubandistas revidavam com a imprensa que eles tinham, né? E eles iam para os jornais. E aí, quando dava, eles usavam alguns espaços da imprensa carioca não religiosa, né? Para falar, para explicar para o bispo quem é Iemanjá, né? Para explicar para os católicos quem é Iemanjá. Então a gente tem algumas exceções de religiosos, de lideranças importantes que iam falar fora do Jornal da Umbanda, né? Eles iam falar na imprensa regular, mas eles tinham um acesso, não o mesmo acesso que os católicos, né? Então é isso. Esse é o episódio. Bom, continuando, né? Eu trabalhei de 2009 para cá com a expansão religiosa afro-brasileira para a Europa. Então eu trabalhei com 2 países, trabalhei com Portugal e com a Alemanha, né? E fez dois tipos de pesquisa. Em Portugal eu trabalhei com um terreiro de candomblé com uma mãe de santo trans e fiz essa discussão num artigo que eu analiso a relação dela com a pombagira. E eu não desenvolvi todo esse material de Portugal. Eu fiz uma pesquisa que eu atravessei a linha de trem de Lisboa a Porto, atrás dos terreiros de candomblé. E depois eu fiz um campo com a Alemanha. Por que a Alemanha, né? Em 2009 eu estava com um monte de imigrantes brasileiros, né? Eu estava preocupada em estudar a migração brasileira. E aí o pessoal falou, não, tem muito brasileiro na Alemanha e tal. E a Alemanha era o 4º país de imigração brasileira depois da queda das torres, né? Eu falei, bom, a brasileirada vai para a Alemanha como? Né? Como é que eles vão falar alemão do dia para a noite, né? Portugal eu entendo, Itália eu entendo, Espanha eu entendo, mas a Alemanha eu tenho que entender como é que é isso. E aí os brasileiros, não, vamos passar o ano novo, eu estava em Berlim, né? Vamos passar o ano novo, não vamos para Brandenburg em Tor, né? Que é o portão de Brandenburgo, que é a Copacabana de Berlim, né? A praia de Copacabana dos alemães. Então nós resolvemos ir para um terreiro de candomblé, em Berlim. Passamos o ano novo no terreiro de candomblé, e aí eu desisti de estudar a migração brasileira e achei muito interessante estudar a Alemanha, né? E estudar esse deslocamento, né? Tentando entender se tinha só a ver com migração brasileira e se não tinha a ver com migração brasileira. E na realidade tinha as duas coisas, tem relação com migração e não tem relação com migração, né? Você tem uma divisão, uma quantidade de fluxos muito variadas. A Alemanha me chamou a atenção por quê? Porque antes dos brasileiros chegarem lá na década de 80 com o candomblé, já estava absolutamente consolidada a santeria, né? Os santeiros foram para a Alemanha com os acordos da Alemanha Oriental, Cuba e Alemanha Oriental. Então eles iam estudar, trabalhar, fazer tudo que eles queriam, né? Quando eles começaram a sentir que eles poderiam ficar na Alemanha, eles começaram a fazer o transporte dos objetos, né? Das coisas mesmo, e começar a levar o axé para a Alemanha.
Então, quando os brasileiros começam a chegar, e alguns já querendo pensar em ter um território já, um templo, um terreiro, já tinham os cubanos lá e já tinham os santeiros. Ao mesmo tempo que eu estava preocupado com o candomblé, o pessoal da Umbanda eram alemães que vieram para o Brasil a partir do contato com os pais de santos brasileiros de São Paulo, principalmente de Cotia. Então, eu tinha duas questões, né? Os sujeitos que migram atrás do Brasil a partir de um know-how religioso muito forte. O Brasil tinha um imaginário sagrado muito poderoso e ainda tem, então ele atrai diferentes religiões daqui para lá. E sujeitos que vêm desses países atrás desse sagrado, né? Aí eu conheci a Mãe Rabiba de Oxum. Ela é austríaca, ela tem um terreiro na Suíça e ela tem giras por toda a Alemanha. Ela já tem filhos de santo e tudo. E ela tem uma rede da Umbanda, né? E, ao mesmo tempo, eu comecei a trabalhar com o terreiro de candomblé do Murá, que ele vai se estabelecer na Alemanha em 80. Não é só ele que se estabelece na Alemanha, tá? Tem outras pessoas que vão também para a Alemanha. Eu entrevistei uma brasileira chamada Mãe Dalva de Oxum, que ela criou no final da década de 80 um comércio de objetos religiosos. E aí o que é interessante dela é que ela traduz, todos esses sujeitos, eles começam a traduzir a religião, né? Explicar o que tinha no comércio, né? O que era um passe, o que era um jogo de búzios, né? Como é que você vai dizer isso para os alemães, né? Como é que eram essas adaptações, as questões locais, a entrada de filhos alemães, filhos de santo para o candomblé. Então eu comecei a me preocupar com essa reorganização num país que tem uma relação totalmente diferenciada com o Brasil, não tem proximidade com o Brasil, mas tem um imaginário sobre o Brasil, que é um imaginário muito forte. E como é que esses sujeitos, eles atravessaram e começaram a implantar um axé em outro país, né? O Murá, ele cria o terreiro dentro de um fórum de cultura. Fórum de Cultura é uma empresa cultural criada por migrantes. Ele mais 2 migrantes criaram. E a partir dessa empresa cultural, eles fazem atividades culturais abertas à comunidade. E, paralela a isso, você tem a atuação do templo dentro do mesmo espaço. Você tem o espaço do fórum. E esse espaço do fórum, ele se transforma em terreiro de candomblé. Tá? Então você tem aí, por mais que você diga, não, são coisas diferentes, mas na prática isso requer um esforço de adaptabilidade muito grande, né? E aí ele vai mudando a organização espacial do terreiro. O terreiro ele fica no centro de Berlim, em Merindam, perto do metrô, com toda a via urbana do lado. E ele começa a adaptar o espaço que ele tem. Ele tem uma casinha nos fundos de um condomínio. E aí ele compra essa casa e ele aluga todo o espaço subterrâneo do condomínio, que é onde ele assenta os deuses, né? Então e aí ele vai fazendo adaptação, né, no terreiro, e ao mesmo tempo vai construindo uma programação cultural. Eu achei esse caso interessante porque ele é bailarino de religião afro, ele é um bailarino formado em São Paulo, ele tem conexões com a Bahia, o pai de santo dele morre, então ele vai ser filho de santo de Mãe Beata, que é uma mãe de santo famosa no Rio.
e ele leva o know-how da dança afro para os workshops que ele faz em Berlim. Ele começa a dar aula em escola, na década de 80, depois ele começa a fazer workshop já conectado com as rodas de capoeira, com as coisas afro no mundo. Ele vai trabalhar em Portugal, ele vai para a Polônia, ele vai dar aula de não sei o que no Japão. Então ele acompanha esse circuito afro e ele faz workshop de dança. E o workshop de dança ele é feito no espaço do fórum, que é um espaço cultural, mas ele também faz nos países onde ele trabalha como bailarino, né? Então você tem aí um cultural e um corporal que leva essa ressignificação afro para vários países. Ao mesmo tempo, isso traz gente para Berlim. Berlim é uma cidade que circula muita gente, ela é muito multicultural. Então, o terreiro é um lugar onde as pessoas de comunidades afros em outros países também passam por Berlim, né? Vão conhecer, vão trabalhar, às vezes tem alguém que está passando um tempo em Berlim, eu tenho um ogã que eu achei do lugar tal, aí ele vai lá dar uma força no ritual, né? Os rituais, eles têm negociação com a prefeitura para ser realizado, com a prefeitura da cidade e com tempo de toque, porque tem restrição de lei de silêncio na Alemanha. A Alemanha tem 1000 restrições para milhões de coisas, né? Mas tem regras de convivência pública que eles observam e organizam os calendários de acordo com essas possibilidades de toque. Atraídos os europeus a partir dos espetáculos e os conflitos desse entendimento do que é o orixá, do que é a possessão, né? Eu vou dar um exemplo para vocês muito rápido. Tinha um estudante de teologia da Humboldt Universität, que é uma super universidade na Alemanha. Tinha muito alemão curioso, né? Europeu curioso, aí eu vou lá para ver como é que é o santo e tal, né? Aí o cara, com toda aquela teologia, Descartes, racionalidade, chega lá, bola, né? Cai duro no meio da sessão. E aí foi difícil, né? Resolver lá a história do tal teólogo da Humboldt. E depois que ele volta, tem que falar para ele, olha, você tem uma espiritualidade, você tem que pensar o que você vai fazer com ela e você não pode ficar vindo aqui, curiosamente. Você tem que pensar nessa responsabilidade com essa espiritualidade. E aí ele fica doido, porque ele não consegue entender o que acontece com o corpo dele. Ele busca explicações racionais, aí conversa com o Pai de Santo, conversa com as pessoas, né? Aí ele vira para mim, você tem algum texto? Eu falei, tem, mas veja bem, a espiritualidade já atravessou seu corpo. Você vai ficar lendo para quê? Né? A espiritualidade já veio, já tirou você do eixo. Você está completamente desracionalizado aí. Você tem que ter um outro parâmetro para essa experiência. Não adianta você ficar lendo Pierre Verger, entendeu? Clássicos da antropologia e você com uma coisa que você está no seu corpo, tá ali, né? Tá na sua cabeça, tá. E aí ele não volta mais pro terreiro, ele dá uma desaparecida, porque ele fica com medo, né? Então essas experiências corporais foram as questões que me chamaram a atenção quando eu trabalhei lá, né? Essa dificuldade de lidar com esse corpo, as sensações que as pessoas começaram a sentir depois da oficina. Eu vou dançar para Xangô, aí o que era viver isso, né? Fora do ritual, mas que você cria uma conexão com o corpo. E aí como é que era você viver essa experiência sem estar no terreiro, você está no cultural.
E ao mesmo tempo, como é que esse cultural leva a pessoa para o terreiro, mas as pessoas não estão preparadas para o terreiro. Então tinha muitas lacunas, muitos conflitos, muitas questões que me chamaram a atenção na pesquisa. Então, boa tarde a todos e todas que estão aqui. Eu quero agradecer o convite do professor Hammurabi de estar participando dessa atividade. E meu nome é Ilka Boaventura Leite, eu sou professora da área de África e suas diásporas do doutorado interdisciplinar aqui da UFSC. E eu tenho o prazer de apresentar para vocês hoje a pesquisa que nós realizamos entre 2016 e 2017. A partir de um convênio entre a Universidade Federal de Santa Catarina e o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IFAM, um estudo abrangente sobre as religiosidades de matriz africana aqui da Grande Florianópolis, da região conurbada de Florianópolis, que envolve a cidade de Florianópolis, São José, Biguaçu e Palhoça. Então, são 4 municípios que entraram nessa pesquisa. Essa pesquisa, ela teve como objetivo conhecer e desinvisibilizar as religiões de matriz africana dessa região central de Santa Catarina, que envolve a capital, né? E, sobretudo, foi uma pesquisa solicitada, não é, Wanda, pelo Fórum das Religiões de Matriz Africana de Florianópolis, ao IFAM. O IFAM se comunicou com a universidade, com o NUER, e foi através desse convênio entre o IFAM e a universidade que nós realizamos esse trabalho que a gente chamou de mapeamento, mas que foi muito mais um perfil, né, da presença dessas religiões aqui na região de Florianópolis. A pesquisa foi feita com uma metodologia de visitas às casas e de entrevistas lideranças dessas casas. No intuito de fazer uma compreensão dos sistemas religiosos que existem aqui em Florianópolis, essa pesquisa abrangeu muitos aspectos, desde a questão das autodenominações e identificações dos sistemas religiosos de cada casa, sobretudo porque nós percebemos que era muito importante nós não agruparmos as religiões de maneira prévia, de tal maneira que a gente pudesse entender e registrar a diversidade e a multiplicidade dessas manifestações religiosas. E esse trabalho acabou sendo um trabalho muito rico e interessante, porque nós conseguimos identificar 70 tipos de religiosidades afro-brasileiras identificadas como almas, batuques, cabula, candomblé, jeje e ijexá, linha, maracá, nações cabinda, nações quimbanda, nações umbanda, nações homolocô, depois o próprio Pemba, homolocô, quimbanda e umbandas. Então nós temos aqui um conjunto muito grande de autodenominações, que são 70 tipos de autodenominações, o que demonstra uma variabilidade, uma riqueza e uma multiplicidade muito grande de sistemas religiosos, e ao mesmo tempo nós percebemos que nós conseguimos entrevistar e mapear durante 2 meses de pesquisa 210 casas nesses 4 municípios e uma comunidade muito grande que envolvia em torno de mais de 5.000 pessoas envolvidas nessas religiosidades dessas 210 casas que nós pesquisamos.
E é muito curioso perceber que também a gente tentou entender a questão das tradições, como elas se constituíram nos vários locais aqui, nos vários municípios, de onde elas chegaram, como é que elas chegaram aqui. Então nós percebemos que grande parte dos sistemas, eles vêm da Bahia, do Rio de Janeiro, do Maranhão, do Rio Grande do Sul, por exemplo. O batuque é uma prática religiosa afro-brasileira que é específica do Rio Grande do Sul, assim como as casas de almas de Angola são próprias e criadas aqui em Santa Catarina. Então, esses sistemas religiosos, múltiplos, variados e com uma riqueza muito grande de expressões, de sistemas religiosos criativos, no sentido de que eles vão interpretando várias tradições a partir das suas próprias experiências e das suas vivências, né? Além disso, nós pesquisamos também nessa pesquisa como é que essas casas se localizam na cidade, como é que elas se situam em relação aos bairros em cada município. Tentamos estudar também um pouco das línguas africanas faladas nos rituais praticados nessas casas, né? As relações com território e territorialidade, as dimensões culinárias dos alimentos, da relação com as plantas, com a natureza, com o seu entorno, os usos de plantas rituais, né? Os espaços internos e externos dos cultos, por exemplo, as cachoeiras, as praias, os lugares onde as pessoas praticam as suas religiosidades, o tempo de antiguidade dessas casas, né? E principalmente o perfil dessas lideranças religiosas em termos de sexo, idade, tempo de santo, a naturalidade, né, a origem étnica, a sua escolaridade, a ocupação, como é que foram essas transmissões, onde é que elas receberam essas experiências religiosas, né? Como é que se deram essas situações de sucessão dentro das casas, os critérios de sucessão religiosa, né? As linhagens do axé em termos de parentesco espiritual entre as várias lideranças, como é que acontece essa transmissão dos saberes e como é que as casas constroem a sua própria tradição, né? E também identificamos uma coisa muito importante, que são os trabalhos sociais, né? Porque nós percebemos que essas casas elas têm uma rede muito forte de vínculo comunitário, de prestação de serviços, de todos os tipos de serviços, de ajuda mútua às pessoas frequentadoras e de trabalhos sociais que implicam exatamente na importância que essas religiosidades dão à sua inserção social e o seu trabalho social junto às comunidades. Então, além disso, nós trabalhamos muito com a questão da desinvisibilização. E para isso nós trabalhamos com uma metodologia orientada pelo Fórum das Religiões de Matriz Africana, no sentido de que, por conta das intolerâncias, do tipo de racismo, do tipo de discriminação às práticas religiosas de matriz africana, e o tipo de ataques e de violências que sofrem essas casas, né? Era muito importante a gente não divulgar endereços, né? E nem revelar aspectos da própria tradição religiosa, dos segredos das práticas religiosas. Então esses dois elementos foram elementos que nós fomos aconselhadas a manter o segredo, né? No sentido de uma proteção a essas lideranças e às próprias casas, que são frequentemente atacadas, são apedrejadas, etc. E também a questão de manter o segredo das práticas e dos cultos religiosos dessas casas. Então nós evitamos fotografar altares, nós evitamos entrar nos fundamentos religiosos que fazem parte dos segredos e das tradições específicas dessas práticas e dessas casas. Nós chamamos de casas para usar um termo genérico para todos os tipos de
situações localizadas, espacialmente localizadas, dessas religiosidades. Então era isso, assim, nós tivemos uma experiência muito importante, tivemos uma equipe com mais de 40 pessoas, consultores consultores sêniores que nos ajudaram, nos acompanharam, muitas lideranças comunitárias, ogãs e pais de santo que também participaram como entrevistadores, como pesquisadores dentro da pesquisa. Então a principal característica da nossa equipe é ter sido uma equipe constituída de uma diversidade muito grande de pessoas participantes, estudantes da UFSC, que ao mesmo tempo eram praticantes dessas casas, pessoas da comunidade que também estudavam na UFSC ou não, ogãs. Então nós tivemos uma equipe também muito multifacetada e rica em termos da sua própria composição, no sentido de que nós experimentamos uma convivência intensa de diálogos, de debates, realizamos seminários, né, procurando exatamente aparar todas essas arestas que tinham das dificuldades metodológicas que nós encontramos ao longo da pesquisa. Então, esse livro é o relatório que nós elaboramos para o IFAM, e tem um segundo livro, o livro número 2, esse chama Territórios do Axé, e o segundo livro chama O Axé dos Territórios, que é uma experiência mais densa e qualificada da experiência dos pesquisadores, de como eles trabalharam de maneira mais aprofundada os dados que nós encontramos nessas pesquisas. Então, por exemplo, a questão linguística, a questão da experiência religiosa relacionada às migrações, né? A questão do parentesco de santo e como que os pesquisadores reutilizaram as bases de dados que nós construímos na pesquisa, aprofundando qualitativamente questões que o mapeamento não abordou e que está nesse segundo livro que chama O Axé dos Territórios, que está disponível no nosso site do NUE. Vocês podem baixar, os 2 livros estão em PDF lá também, inclusive a cores, porque o livro aqui é preto e branco, então o material lá está muito mais rico do que se encontra nessa publicação, que foi uma publicação feita também, uma forma de devolução de pesquisa, onde cada liderança de cada casa recebeu no final da pesquisa um exemplar do livro, para que eles pudessem ter acesso ao material que foi pesquisado e através disso também poder ter o domínio da sua experiência de pesquisa, como ela se realizou em cooperação conosco. Então é isso que eu tinha para dizer. Eu vou passar a palavra para a Wanda, né, para que ela possa também detalhar. Eu gostaria, Wanda, que você falasse também um pouco mais sobre a questão do racismo, das intolerâncias religiosas, que é uma parte também que eu não abordei aqui nesse capítulo, para deixar para que a Wanda pudesse também falar de uma maneira mais detalhada essa parte, onde ela tem uma experiência pessoal como praticante da religião, né? Bom, minha saudação a todos e todas e todes. Eu sou Wanda Pinedo, sou militante do Movimento Negro Unificado, integrante do Fórum das Religiões de Matriz Africana de Florianópolis, região. Sou iniciada no Candomblé de Nação Angola, aqui em Florianópolis. Mas antes de começar a minha fala, eu quero fazer uma saudação em memória para o Pai Leco, que foi meu Tata Dinquice, meu babá, que me iniciou, né? Tata Dinquice era o legi da casa, comunidade terreiro Abaçá de Odé. Ao mestre Jimmy, grande mestre Jimmy da capoeira, também iniciado, que fez parte do nosso corpo, do nosso grupo aqui, que também já partiu por um. E para o Pai Apolônio, que é de Umolocô, também faço aqui essa saudação, essa homenagem em memória a eles que também acompanharam. O Pai Apolônio e mestre Jimmy acompanharam todas as discussões desse material, né, que foi feito pelo NUE, e todos os debates, todas as discussões eles acompanharam, e infelizmente hoje eles não se encontram entre nós, mas com certeza
estão aí construindo e nos transmitindo energias para que a gente possa seguir a nossa caminhada. Esse projeto, né, como a Ilka disse, como é que ele surge para o Fórum das Religiões de Matriz Africana? Ele surge primeiro pela vivência que eu tive da minha casa ser fechada no período após a morte do meu pai. Né? Após a morte do meu pai, a família carnal não permitiu mais que a casa desse continuidade e a nossa casa foi fechada. Foi onde nós buscamos o IFAM para assegurar o nosso direito ao luto e o nosso direito de permanecer na casa, pelo menos até que a gente passasse. A gente tem 1 ano de luto na Angola, até que a gente pudesse passar esse 1 ano de luto e nossos ibás, os nossos assentamentos pudesse permanecer na casa, num espaço religioso, até que a gente fizesse esse processo. Como a família não estava permitindo, foi aí que a gente faz a conversa com o IFAM. E começa uma conversa com o IFAM para assegurar, IFAM, Ministério Público, DPU, para assegurar esse nosso direito. E dessa vivência que nós tivemos, eu tive, como alguns outros irmãos do santo meu, tiveram dessa vivência da intolerância religiosa. A nossa não é a primeira, já tiveram outras ocasiões em que as famílias querem colocar a casa para o mercado imobiliário e especulativo. Então você perde o contexto de uma história que a casa do meu pai era uma das primeiras casas de nação Angola aqui em Florianópolis, e isso não foi suficiente para a família querer preservar essa identidade e essa memória patrimonial que poderia estar hoje aqui em Florianópolis. E é dessas situações, outra situação que nos fez, que não aconteceu só com a nossa casa, outras situações que nos fez também foi fechamento de inúmeras casas pela Floram, que é a Secretaria de Meio Ambiente do município, pela Floram, com a famosa Lei do Silêncio. Então, a Lei do Silêncio passava por cima de qualquer crença e passava direto para o processo de multa, de suspensão de atividade, para interrupção de atividade total. Então, nós tivemos essa situação. E aí nós pensamos, o que fazer? Eu acho que a informação e fazer com que a cidade soubesse, ou as casas soubessem do seu potencial, poderia trazer para as casas um pouco mais de informação, um pouco mais de instrumentalização da nossa realidade. Quer dizer, nós não somos poucos. E isso que foi uma pesquisa inicial, e nós aceitamos fazer essa pesquisa inicial. Quando o NUER nos falou, e o IFAM fez o contato com o NUER, e o NUER nos propôs, olha, vai ser uma pesquisa inicial, não vamos pegar todas as casas, mas vocês vão ter aí um espelho do que é as religiões de matriz africana aqui entre Florianópolis, São José, Palhoça e Biguaçu. E aí é importante, ainda que seja material reduzido, ainda que não se traga todas as casas, mas nós vamos ter um espelho em mão para poder dialogar com política pública, porque a grande problemática você não tem política pública se você estiver na invisibilidade. E o racismo religioso em Florianópolis é muito grande, que não passa só pela questão dos nossos espaços, passa pela questão do uso da praia, passa pela questão do uso do cemitério, passa pela questão do uso de outros locais que para nós eles são importantes, eles fazem parte do nosso arcabouço de relação com a natureza, que não são só as cachoeiras, não é só as matas que agora estão sendo, e as cachoeiras que estão sendo privatizadas. Então aí já há um impedimento para que a gente possa acessar, para fazer a saudação às nossas divindades. Quer dizer, as religiões de matriz africana, elas não sobrevivem sem a relação com a natureza, sem a relação com o externo. Por isso a gente briga com a prefeitura quando quer que as casas sobrevivam com o acústico, né, com a preservação acústica, que é da sonoridade. E a gente briga dizendo o quê? Que a nossa tradição, ela precisa o diálogo com a natureza. A nossa tradição está diretamente ligada com os elementos da natureza, com a chuva, com o sol, com as águas, com as plantas,
o Exu que está plantado do lado de fora da porta, que está plantado no portão da casa. Então, esse diálogo as casas precisam ter. Como é que você abre uma casa quando você faz a saudação do Exu? O Exu lá fora está respondendo. As casas aqui não funcionam com porta fechada. As nossas casas aqui funcionam com as portas abertas. Portanto, se alguém quiser chegar, quiser entrar, participar do culto, estar lá, quiser se aconselhar, quiser tomar passe, quiser se alimentar, se tiver no momento da alimentação, ele vai ser atendido e ele vai ser recebido. Então, quando a gente teve a possibilidade de ter esse material que nos foi oferecido diante do que nós apresentamos para o IFAM e para o NUER, foi um elemento fundamental para que a gente pudesse ter essa visibilidade. Olha, nós não somos meia dúzia de casas em Florianópolis. Nós não somos meia dúzia de nações. Nós temos muito mais nações que precisam ser preservadas na sua forma de construção e na sua forma de relação. E isso nos deu um gás diante do que a gente estava fazendo, né? E é com base nisso que, inclusive, esse livro está citado na sentença que o Fórum abriu contra a Prefeitura sobre os fechamentos de casa. Quer dizer, não pode se admitir, quando a gente diz que o Estado é laico, e as casas de matriz africana, elas estavam diretamente ou multadas com multas que os pais de santos e as ialorixás não tinham condições de arcar com aquelas multas. Ou então o fechamento direto, e daí você tira todas as pessoas que estão naquele local, porque a família, ou porque teve uma reclamação da Floran, ou porque a polícia também tem muito da polícia aqui. A polícia invadir as casas, a polícia silenciar tambores, a polícia impedir o funcionamento das casas. Tanto que hoje nós ainda temos, em 2023, nós ainda temos casas que vão na polícia pedir licença, porque naquele dia ou naqueles dias seguintes elas terão obrigação, ou terão barco de obrigação dos filhos da casa, ou terão festa para o orixá do mês, orixá do ano. Então, elas ainda se remetem à polícia para ter o seu direito garantido, quando a gente deveria estar sendo assistido pelo Departamento de Cultura e pelo Departamento de Patrimônio. As religiões de matriz africana, elas são patrimônio nacional. E elas precisariam ser trabalhadas e serem respeitadas em toda a nação brasileira dessa forma. São patrimônio, são preservação de uma história que foi construída ao chegarem os africanos escravizados no Brasil, mas que foi reconstruída trazendo um arcabouço de cada nação que aqui chegava. Então é um patrimônio riquíssimo que nós temos e que ele precisa ser preservado, porque é lá que a gente se encontra. Eu via os relatos antes da minha fala, os relatos transnacionais, e me fez refletir também sobre isso, como é que essas relações se dão. As religiões de matriz africana, elas trabalham muito no modo da oralidade. A gente, quando entra no terreiro, a gente não tem uma cartilha que vai dizer para ti, ó, tu faz isso, tu faz aquilo, tu faz aquilo ali. Não. Tu entra, conversa com o Pai de Santo entende, teu zelador, ou a tua zeladora, teu ialorixá, ou a mameto, como é na minha linguagem de nação Angola, minha mameto ou meu tateto, ele vai te dizer as coisas por onde você pode andar. Dali para frente é um mundo de observação. Você vai observar. E você vai observar e você vai fazendo. Os passos que você vai dando dentro da casa são passos que partem daquilo que você vai aprendendo com seus irmãos, no lido com a casa. O candomblé, diferentemente da Umbanda, é vivência, é a relação com o outro, é o cuidado com o outro o tempo todo. O candomblé, ele vive do cotidiano. Ele não é uma coisa que você vá lá na casa uma vez por mês e está tudo certo. O candomblé, o certo é os filhos da casa acompanharem a vivência da casa, os atendimentos, os recolhimentos que tem para fazerem as obrigações. Então, tudo isso demanda de uma possibilidade de vivência sem os atravessamentos que o eurocentrismo propõe, né? Que é as interrupções. Não pode tocar só pode tocar até tal hora.
que nem tem lei aqui em Florianópolis, estabelecendo que só pode tocar até as 2 da manhã. Daí a gente diz assim, não, como é que pode estabelecer o horário que nós vamos fazer? A gente, quando tem obrigação, nós lidamos o tempo todo. Então, desde a hora que começa a obrigação até finalizar. Então, não tem esse processo de interrupção. Quando você tem um material, que ainda que ele não traga todas essas coisas de princípios internos da casa, mas ele apresenta que há uma realidade de matriz africana em Florianópolis e na grande Florianópolis, que precisa ser respeitada pelas formas como elas dialogam com as suas comunidades. Os terreiros não são só, a maioria, não são só espaços de religiosidade. Eles são espaços de acolhimento, eles são espaços de distribuição de alimentos, eles são espaços de aconselhamento, de recolher pessoas por N razões. Então, eles vão para além de uma tradição apenas religiosa. Eles dialogam com a sua comunidade, eles conversam com a sua comunidade. Com a abrangência do neopentecostais em todo o país e no mundo inteiro, essas relações com as comunidades se tornaram mais tensas, porque a gente pode ver que a maioria das casas, dos terreiros, eles estão em comunidades periféricas, porque é lá que mora a maioria da população negra e é lá que na maioria das vezes se constrói, se cria os terreiros nas comunidades. E ele dialogava mais com essas comunidades até a nova era e os novas reformulações da Igreja Católica, o aparecimento das Assembleias de Deus, os neopentecostais, todos esses aparecimentos de linhas religiosas que não respeitam o saber e a vivência do outro, vai causando dentro das comunidades um processo de violência, de interrupções, de brigas, de violências mesmo, de jogarem pedra nos carros, jogarem pedra nas casas. E isso acontece aqui. Acontece. Há 2 meses atrás eu fui no Rio Vermelho falar com uma mãezinha de santo, que é lá, a mãe Betina, falar com ela sobre o que tinha acontecido com a casa dela, que joga, toda vez que ela entra na casa, ela nem começou, ela nem fez nada ainda, ela nem tocou. Ela entrou na casa, acendeu as velas, começa as pedras. Então isso é violência. É desse o que a gente não trabalha com intolerância religiosa, porque para nós a intolerância é um termo muito brando. A gente não quer ser tolerado, a gente quer ser respeitado no direito que nós temos de praticar e louvar a nossa fé da forma tal qual ela é. Com as outras matrizes religiosas, assim eu tenho também. Eu não me incomodo se o sino toca, eu não me incomodo se o pastor está cantando com equipamento de som, órgão, eu não me incomodo com isso. Tá? Então, esse mesmo respeito precisa ser traduzido também. Então, quando você tem um material como esse, que traz uma história, que traz várias histórias, que traz vários fazeres do que a gente faz, de como a gente se desenvolve, de como a gente organiza as nossas casas, de como a gente faz as nossas festas, a questão das ervas, de como que a gente poderia estar dialogando com os postos de saúde das redondezas, para mais uso de planta, para estimular para que as pessoas tivessem plantas nas suas casas, porque elas fazem um trabalho de recuperação. Na verdade, num tempo bem próximo do nosso, as pessoas não iam no médico toda hora, não tinha um posto de saúde na esquina. E quem curava, quem dava o atendimento, quem fazia uma receita de um chazinho lá para dores, para mal-olhado, rezas, mal-estar, era nos terreiros que se tinha aquilo. Era com os pretos velhos, era com os orixás, era com os caboclos, era com os exus, porque eles também traduzem mensagens para a sua comunidade, né? Porque então, e desmistifica um pouco de que esse caderno também, ele serve para desmistificar que as religiões de matriz africana são o protótipo do mal, né? Porque isso é veiculado, né, pelas religiões, e esse caderno ele serve para isso, porque ele traz um arcabouço de informações sobre cuidados, tratamentos, nações, de onde veio, de onde vieram, como é que surgiram aqui, que é importante para que as pessoas não falem de nós sem saber como nós somos. Então, essa importância do caderno
do livro ter trazido, ter sido feita essa pesquisa com tanta, porque parece, para quem fez a pesquisa, parece que não foi tão profunda, mas para quem recebe a pesquisa, recebe essa pesquisa com profundidade, porque ela nos traz elementos que muitos de nós não sabíamos. A gente sabe que tem uma diversidade muito grande das religiões de matriz africana aqui em Florianópolis e região, mas a gente não sabe quantos são, e a gente também não sabia quem são. A gente tem uma ideia, porque das casas que a gente visita, mas a gente não visita todas as casas que tem na região. A gente não foi a todas as casas. Então, você às vezes passa no viés a informação de que quem mais tem aqui ainda? Quais são as casas que tem mais? Então, aqui você tem um espelho disso. E aqui também o valor desse caderno é também para promover política pública. Porque quando você não tem a dimensão, e você não sabe o que é, por exemplo, a gente está querendo dialogar sobre mudanças de leis. Quer dizer, os terreiros não podem estar sendo incluídos dentro das leis de bares e restaurantes. Hoje nós estamos incluídos dentro da lei de bares e restaurantes, por isso o toque de recolher às 10 horas. Quer dizer, nós não somos tratados como um templo religioso, nós somos tratados como um bar, como uma festa qualquer, que não tem hora. Então, é disso que nós falamos. Então, serve também para traduzir políticas públicas, né, para a gente ter como parâmetro. Quer dizer, quando a gente for dialogar com uma prefeitura ou com o governo do estado, no departamento de cultura, que a gente não quer mais ir para o departamento de segurança, que é para onde nós somos muitas vezes, fizemos várias reuniões com a polícia, né, para eles pararem, para eles respeitarem as casas e alguém ligou e você vai lá e diz, encerra os atabaques. Eles entravam nos terreiros, aqui no interior, não só em Florianópolis, no interior do estado também. Eles entram no terreiro e dizem, encerra o atabaque agora, senão eu vou recolher. Entendeu? Então, isso é um desrespeito a divindades que estão na casa, é um desrespeito ao babalorixá e a lorixá que está ali responsável por aquele culto, é um desrespeito. Eu tenho certeza que eles não entram assim em nenhuma das outras religiões que também tem música, que também tem as suas formas de manifestação. Nós temos certeza disso. Então isso não é uma intolerância, isso é um racismo religioso, isso é uma violência com a nossa prática religiosa. E aí, quando a gente fez esse caderno, também para tudo isso que ele serve, que parece que é pouquinha coisa, mas não é, né? É muito bom de saber, os tempos que a gente esteve conversando e como a gente articulou para que as coisas saíssem, de estarem com seus endereços no caderno. Eu disse, não, gente, pode ficar tranquilo, a gente conhece quem está fazendo, a gente sabe, a gente conhece a equipe, e aí está tudo bem. Então a gente ia sempre mapeando e dando informação, passando informações através do fórum. Depois desse caderno, que abriu portas para algumas relações políticas do fórum com o IFAM, por exemplo. E aí o IFAM, que queria deixar algo também registrado, aproveitou a deixa depois desse caderno do NUER, que foi um divisor de águas, na relação de políticas públicas. Não é que não tiveram outros elementos que se pautavam pela questão da religiosidade aqui em Florianópolis. Já teve, né? Teve da Cristiane Tramonte, mas que dialogasse direto, que viesse pelo viés da política pública, porque nós estávamos dialogando com o IFAM, que é o Instituto de Patrimônio, e nós estávamos dialogando com a Universidade Federal, que tem um aporte acadêmico, que teria condição de fazer esse estudo, de fazer esses apontamentos e de trazer essa realidade. E aí a gente segue num diálogo com o IFAM. E aí o IFAM também construiu outro caderno. O caderno do IFAM foi mais porque a gente estava num período que é o Refletir e Ecoar, que nós gostamos muito também, porque a gente estava num período de interrupção, nem vou dizer de finalização, de interrupção de um governo que vinha permitindo que as casas, que os terreiros se organizassem, participassem mais da organização política, das cidades. Então, nós estávamos naquele momento de golpe, momento de interrupção. E o IFAM tinha muito medo que não se conseguisse mais resgatar esse processo histórico e dar conta de ações que poderiam ter continuidade. Então o IFAM vai e faz um seminário com o fórum, constrói esse caderno para ficar o registro daquilo que foi feito,
para que a gente, num outro momento, nós já estamos em conversa com o IFAM para retomar o que ficou nesse caderno. Então, o quanto que é importante quando a gente tem uma estrutura governamental, ainda que seja só pensada a partir do governo federal, mas quando a gente tem uma estrutura governamental que se preocupa com esse patrimônio, que se preocupa com a preservação desse patrimônio, porque é isso que eu vejo que é esse valor que eu vejo no trabalho, né, que Ilka coordenou, que é o patrimônio da religiosidade de matriz africana estar registrado. É um processo inicial? É um processo inicial, mas é um processo que para nós de religião de matriz africana teve um grande valor e com certeza vai seguir nos orientando para traçar políticas para que cada vez mais nós tenhamos liberdade e cada vez menos nós sejamos interrompidos e tenhamos que viver com a violência e o racismo religioso. De antemão eu agradeço essa exposição, é breve, né, dizer que é importante a gente ter espaços como esse e espaços que dialoguem sobre a nossa realidade de violência e de imposição no Brasil. Obrigada pelo convite.